Olá pessoal, Wesley Victor na área, professor de História. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. O presidente Eurico Gaspar Dutra, ele vai suceder o presidente Getúlio Dornelas Vargas. Lembramos que a era Vargas foi de 1930 a 1945. E com o fim da era Vargas, vai assumir o poder o presidente Eurico Gaspar Dutra. E Dutra vai governar de 1946 a 1951. Então, quem foi o presidente Eurico Gaspar Dutra? O Dutra foi o 16º presidente da história do Brasil. Ele era um general e ele nasceu lá no Mato Grosso, ou seja, na cidade de Cuiabá, no dia 18 de maio de 1883. E ele vem a falecer com 91 anos no dia 11 de junho, de 1974. Bom, quando Dutra vai assumir, ele vai romper os laços com a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente lembra que ele, quando assume no início da Guerra Fria. E aí Dutra ele vai tomar uma posição inicial favorável aos Estados Unidos da América. Como vivíamos num momento de tensão política devido à Guerra Fria, Dutra ele vai tomar logo partido pelos Estados Unidos da América. Bom, como eu já falei, ele foi eleito presidente no dia 2 de dezembro de 1945, só que ele assume em 46. O partido era o PSD, em uma coligação com o PTB, e o seu vice era o Nereu Ramos. Seu mandato como presidente teve início no dia 31 de janeiro de 1946 e foi finalizado em 1951. E aí, com o fim de Dutra, volta o Vargas. E aí Vargas vai assumir de 1951 a 54 com o seu suicídio. Quando a gente fala das realizações e acontecimentos do governo Dutra, a gente pode citar o rompimento com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era socialista, e o alinhamento com os Estados Unidos da América, que era capitalista. Outra característica do governo Dutra foi o fechamento do Partido Comunista Brasileiro. E aí, como ele rompe com a União Soviética, ele vai fechar o partido que era comunista brasileiro. E a cassação também dos mandatos dos parlamentares do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, não só ele fecha o partido, como também ele vai cassar esses parlamentares vinculados ao Partido Comunista Brasileiro. Outro dado, fechamento de sindicatos e prisão de sindicalistas quem fizesse alguma oposição ao governo. Então, era uma forma de impor o seu poder. Então, quem fizesse qualquer tipo de oposição ao governo Dutra, esse sindicato seria fechado. Um outro dado também importante foi a criação da Escola Superior de Guerra, que era uma escola voltada para a formação de oficiais militares, que é a chamada ESG, Escola Superior de Guerra. Criação de incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras. E aí, quando ele faz essa posição de alinhamento com os Estados Unidos, ele estava abrindo o Brasil ao capital das indústrias multinacionais, essas indústrias estrangeiras, para se instalar aqui no Brasil. Criou o Plano SALT, tá? Que significa saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Esse Plano SALT, ou seja, o SALT de saúde,
alimentação, AL, transporte e energia. Porém, com falta de recursos para investimentos, poucas ações do plano viraram realidade. Ou seja, esse plano tinha uma ideia assim, muito boa, brilhante, pode até dizer, que era um plano voltado à saúde, à alimentação, a transporte, à energia, que isso inevitavelmente iria desenvolver o país. Porém, esse plano fracassou com falta de recursos de investimentos. Um outro feito do governo Dutra foi uma rodovia ligando o Rio ao estado de São Paulo, do Rio de Janeiro ao estado de São Paulo, que é chamado de Via Dutra, tá? E uma outra rodovia ligando a Bahia ao Rio de Janeiro. Em 1950, ele visitou os Estados Unidos, onde ele tratou de questões de cunho diplomática. É aquela questão que eu falei do alinhamento da posição em relação à Guerra Fria e a posição favorável aos norte-americanos. Um outro dado, um outro feito, uma outra realização do governo Dutra foi a instalação da Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, ou seja, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que a gente chama de CHESF, foi uma outra herança do governo do Eurico Gaspar Dutra. Então, durante seu governo foi criado o Estatuto do Petróleo, voltado para a criação de refinarias e aquisição de navios petroleiros. E aí, mais na frente, Vargas vai criar a Petrobras e com o slogan do petróleo é nosso, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Em abril de 1946, seu governo proibiu os jogos de azar em todo o território nacional. Tá? Um outro fato muito relevante do governo de Eurico Gaspar Dutra foi a Constituição de 1946. Lembrando que nos governos de Vargas criou a Constituição de 1934, a de 37, e aí com a saída de Vargas em 45, Dutra vai criar uma nova Constituição, que vai ser a Constituição de 1946. Então, de caráter democrático, reafirmou as liberdades da Constituição de 34. Então, a de 37 foi uma Constituição polaca, a Constituição ditadora, para que Vargas continuasse no poder. Já essa Constituição de 46, de 1946, ela vai garantir as liberdades constitucionais que foi criada por Vargas em 1934, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características dessa Constituição de 1946. Primeiro, restabelecimento das eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos. Então agora vai ter as eleições diretas. Então as pessoas poderiam votar em prefeito, em governador, em presidente, que antes tinha sido tirado na Constituição de 1937. Foram mantidas as eleições diretas também para senador, deputado federal, deputado estadual e os vereadores. Garantiu a liberdade de todos os cidadãos perante a lei. E aí a gente sabe que o artigo 5º da nossa Constituição, que garante essa igualdade, tá, vai ser reafirmada na Constituição de Dutra em 1946. Concedeu liberdade de associação com fins permitidos pela lei do país. Estabeleceu também liberdade de pensamento, que é a nossa liberdade de expressão. Então hoje a gente tem uma garantia, um privilégio de poder expor aquilo que eu penso, também garantido pela Constituição de 1946. A censura só poderia ocorrer em espetáculos voltados para a diversão pública. E as correspondências do cidadão não poderiam ser violadas. Imagine, você vai receber um documento e esse documento, antes de chegar até você, ele poderia ser violado. Então, ele garantiu que essas correspondências
não poderiam ser violadas. Liberdade de crença, de realização de cultos e outras atividades religiosas. Então, graças a essa também característica dessa Constituição de 36, a gente pode ter um país que a gente tem uma liberdade de culto. Por exemplo, você tem a liberdade de proferir a sua fé. Se você é de religião afro, se você é de uma religião espírita, ou católica, ou protestante, foi garantido pela Constituição de 1946 essa liberdade de crença e também a de realização desses cultos. Garantia da ampla defesa jurídica da pessoa acusada. É o termo que a gente tem do contraditório e da ampla defesa, também garantido pela Constituição de 1946. E aí são esses os principais tópicos que caem no Enem, que falam um pouco sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, estudem e fiquem em casa.